Meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor, está tudo bem com vocês? Esse mês a gente está tendo um mês especial, que é o mês sobre a Reforma Protestante. E a gente vai falar em vários domingos, e já começamos domingo passado, sobre a Reforma Protestante. E nesse domingo a gente vai ter uma perspectiva pré-reforma. O que aconteceu para que a reforma acontecesse? O que aconteceu durante a história da igreja para que a reforma fosse necessária na igreja? Então, o título de hoje é Os Desafios da Igreja. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente tem vários desafios, principalmente quando a gente fala em mudanças. Não sei se vocês já mudaram muitas vezes de casa, ou de algum lugar. Isso requer uma dificuldade, porque você tem que desmontar tudo, você tem que empacotar, e daí aquelas coisas que estavam naquele lugar certinho e tal, você tem que chegar lá e pôr em outros lugares, e talvez a casa não é mais a mesma, assim, nos cômodos, daí você tem que reinventar coisas diferentes, né? Então, há uma dificuldade tremenda na gente fazer mudanças. E eu já fiz muitas mudanças, então eu espero não fazer mais mudanças na minha vida, porque é uma coisa que dificulta, principalmente quem é picuinha em relação a algumas coisinhas e gosta de ter as coisas no lugar e tal, né? E daí a gente sente um toque em relação a isso. Mas quando a gente fala em mudanças, a gente fala também em hábitos. São hábitos que a gente tem na nossa vida, são coisas que a gente carrega na nossa vida, que às vezes a gente tem dificuldade de mudar. E essa semana passada eu estava lendo um livro muito interessante, se chama O Poder do Hábito. Esse livro demonstra como que o hábito que a gente tem é tão poderoso, tão enraizado em nós, que às vezes assim, mesmo quem tem às vezes problemas mentais, tem o hábito de fazer certas coisas, e mesmo esse tipo de problemas mentais não impede que o hábito seja feito. Então nós ainda assim também temos hábitos, a gente que ainda não tem esses problemas, a gente tem hábitos bons e hábitos ruins, né? Hábitos pecaminosos e hábitos que não é pecaminosos, são hábitos. Você andar todo dia para o trabalho pelo mesmo caminho é um hábito. Você ir todo dia de manhã comprar pão é um hábito. Você ir todo dia fazer exercício é um hábito. São hábitos bons, mas também tem os hábitos ruins, né? São hábitos que não são bons, que a gente tenta de todo jeito mudar eles. E esses são os mais difíceis, parece, porque aquilo está tão enraizado em nós e a gente tem um desejo de fazer aqueles hábitos que é difícil de mudar. Aí quando a gente olha para a igreja, houve vários... Deixa eu ver se... Agora não passa. Muito bem. Houve várias coisas que fizeram com que a igreja, no processo de crescimento, no processo de que ela foi construindo-se, não era perfeita, não era igreja perfeita. Às vezes olha assim para os apóstolos e tal, e vê uma igreja assim perfeita, com todas as coisas acontecendo na perfeição. Nós temos que voltar ao que os apóstolos faziam, porque lá era a igreja perfeita. E na verdade, se você olhar bem, você vai ver que lá também tinha suas dificuldades. Lá também tinha as coisas que não funcionavam muito bem. Se você, por exemplo, o que aconteceu com Pedro, quando Jesus subiu aos céus e falou assim, olha, vocês voltam lá para Galileia e tal, em João 21, depois dessa mudança, e eles já indo lá para Galileia, vai dizer assim o texto, disse Pedro, vou pescar. Por que ele vai pescar? Porque era o hábito dele, antes de Jesus ir pescar. Então ele era pescador. Então ele falou assim, olha, vou voltar ao meu hábito antigo, porque esse hábito novo, que era estar com Jesus, não estava funcionando muito bem, porque Jesus morreu, foi para o céu, e não tinha assim muita coisa. Então ele falou assim, vou pescar. E os outros discípulos disseram, então tá bem, nós também vamos contigo. Eles saíram, entraram no barco e foram pescar. Então há uma evidência assim de que eles estavam voltando
aos hábitos antigos que eles mesmos tinham, né? Os apóstolos tinham. E foi necessário que houvesse algumas mudanças de mentalidade, e até Jesus, não sei se é engraçado ou não, mas Jesus permaneceu na terra, depois dos 3 anos e meio, ainda ensinando, porque eles ainda não conseguiram captar tudo aquilo que Jesus queria dizer. Eles ainda não conseguiram mudar certos hábitos e certas atitudes que eles deveriam ter como apóstolo. Repare o que diz o texto de Atos, no capítulo 1, versículo 3. Diz assim, que Jesus, né, sobre Jesus, a esses também, falando dos apóstolos depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, foi necessário que Jesus permanecesse ensinando os apóstolos ainda mais durante 40 dias, falando das coisas do reino e tal. Então, e mesmo depois desses 40 dias, você ainda vê certas nuances dentro da igreja que eram necessárias de mudança. Até se a gente olhar um pouquinho mais para frente, depois dessa passagem toda, quando Pedro vai ter com Paulo, e eles se reúnem, e estava Paulo e Pedro e os gentios, e Pedro estava lá com os gentios comendo, e com eles juntos, mas de repente chegou certos judeus vindo de Jerusalém, e Pedro se afastou do pessoal dos gentios, para falar e ficar junto com os judeus, né? Reparem o que diz lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 11. No 11 em diante, diz assim: quando porém Cefas, que também era conhecido como Pedro, que era Pedro, né? Veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Isto Paulo falando, porque se tornou repreensível. Com efeito, antes da chegada de alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Isso Paulo falando sobre Pedro. Quando, porém, chegaram, afastou-se por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão, que eram os judeus. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeus, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Paulo puxou a orelha de Pedro, né, falando assim: olha, o que você está fazendo? Você estava comendo com os gentios aqui, e agora como chegou os judeus, você descarta os gentios e vai comer com os judeus? O que você está fazendo, né? Aí ele deu um puxão de orelha e depois, isso muitos anos depois de que Jesus já tinha ido para o céu. Paulo já tinha se convertido, Paulo já estava pregando o evangelho aos gentios, né? E ainda assim havia uma necessidade de mudança na vida de Pedro, né? Necessidade de mudança. Então, esse tipo de coisa, dentro da igreja, foi crescendo aos poucos. Essas mudanças de hábito, essas mudanças de mentalidade, foi crescendo aos poucos dentro da igreja. E as pessoas a igreja foi crescendo e a mentalidade foi mudando também. Reparem que se Deus quisesse que as coisas fossem feitas rapidamente, ele simplesmente... pode passar, Rafael, para mim. Ele simplesmente enviava uns 4 anjos para a terra e fazia o trabalho dele. Repare, se Deus queria que o trabalho de evangelizar o mundo fosse feito rapidamente, ele mostrava o seu poder, através de anjos poderosos, fazendo coisas extraordinárias. Mas por que razão Deus não fez isso? Ele simplesmente poderia mandar uns anjos fortes e fazia assim grandes estrondos e todo mundo se convertia e pronto, acabava e a gente podia ir para um novo céu e uma nova terra, né? Mas ele não quis assim, ele não quis que as coisas fossem assim, porque ele queria que as pessoas passassem a ter um relacionamento com ele. Ele não queria que as pessoas tivessem medo
dele, mas queria um relacionamento com as pessoas, relacionamento com os irmãos da igreja, relacionamento na conversão. Ele queria um relacionamento. Por quê? Repare quando, um exemplo simples, quando você chama o seu filho para, por exemplo, lavar o carro, ou você chama sua filha para, por exemplo, fazer um bolo, o que você menos quer é que o carro saia limpo, ou que o bolo saia perfeito. Isso é o que você menos quer, porque você vai passar mais tempo refazendo o trabalho dele, do que aproveitando o que ele fez. Mas uma coisa você quer passar tempo, relacionamento com ele. Então, quando você chama o seu filho para lavar o seu carro, para ajudar a lavar o carro, ou para ajudar a sua filha para ajudar a fazer um bolo, por exemplo, o que você mais quer é passar tempo com ela, num relacionamento, ou com ele num relacionamento de pai para filho. Isso é o que você quer. Porque se você quisesse que o carro saísse limpo realmente, ou que saísse um bolo perfeito, você contratava um profissional. Você ia lá, mandava limpar o carro num profissional, ou mandava em uma confeiteira profissional. Se o bolo saísse ruim, ou não saísse do jeito que você queria, você ia lá e reclamava, e falava, não, eu quero assim, dessa maneira. Ou se o carro não ficou bem limpo, você ia lá e reclamava. Falava, não, eu quero que o carro fique melhor, mais limpo. Isso você contratava um profissional, mas você não quer isso, você quer ter um relacionamento com o filho. Então, por isso, essa necessidade, esse trabalho. Quando Deus convida a igreja para participar do trabalho do que Deus está fazendo, Ele está fazendo isso para ter um relacionamento com a igreja, um relacionamento com as pessoas. Então, toda essa necessidade de relacionamento que a gente tem com Deus, Ele fez todo esse processo para que fosse feito dessa maneira. Quando a igreja começa o seu caminho, é um caminho difícil e tortuoso. Mas a gente tem que ter uma mentalidade aqui nessa diferenciação de igreja, instituição, e igreja, corpo de Cristo. A igreja, corpo de Cristo, é aquela que vai para o céu. É aquela que sempre está preparada, está perfeita, está pronta para fazer aquilo que Deus fez, aquilo que Deus quer. Mas daí depois nós temos outra parte, que é a igreja instituição. Essa igreja instituição, ela passa por processos de mudanças, de dificuldade, então decisões que às vezes não dão certo. Então, mas só que, como a gente vive em sociedade, no mundo, a gente necessita dessa igreja instituição para que a gente possa conviver como uma instituição. E para isso precisa de regras, de discernimento, de reuniões de pessoas, de decisões, às vezes humanas, que não estão bem de acordo com aquilo que Deus quer, mas é um processo que a igreja vai levando e tentando ser guiada para aquilo, pelo caminho que Deus quer. Então, a gente tem que fazer dois tipos de distinção. Distinção de igreja, instituição, e distinção de igreja, corpo de Cristo. A igreja, corpo de Cristo, está sempre preparada. Ela está preparada para fazer aquilo que Deus falou para ela fazer. Ela está preparada para ir para o céu hoje mesmo, se Ele chamar. Ela está preparada para fazer e pronta para fazer missão, para fazer aquilo que Ele propôs. Então, há sempre uma distinção aí nesses princípios sobre igreja, né? E quando a gente olha para o começo da igreja, foi um meio turbuloso. Não foi assim um começo fácil, não foi um começo perfeito. Repare o que diz lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: mas ainda que, Paulo falando sobre os falsos profetas, né, os falsos irmãos, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho, que vá além daquele que recebesses, que seja anátema. Veja no capítulo 2, versículo 2 e 4. E isto por causa dos falsos irmãos. Então,
falsos irmãos eram aquelas pessoas que estavam realmente dentro da igreja, estavam participando da igreja, estavam ali dentro, mas só que eram falsos, né? Aí ele diz assim, aos falsos irmãos se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, reduzindo-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Esse tipo de coisa estava dentro da igreja, como está na nossa igreja, como está na igreja hoje. Ainda existe essa tentativa demoníaca, né, de tirar a paz que há em Cristo da igreja, né, de haver divisões na igreja. Então ainda existe esse tipo de coisa, né? Repara o que Paulo também diz aos romanos sobre isso. Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que prestastes. Afastai deles. Então, certos irmãos que às vezes estão dentro da igreja, estão querendo fazer divisões, querendo fazer facções dentro da igreja, Paulo dá um conselho, né? Afaste-se dessas pessoas, porque não são boas pessoas para você estar junto, né? E daí a gente tem que entender que dentro da igreja não há santos, há santos, mas não há só santos. Há pessoas que também querem fazer divisões, há pessoas também que querem que a igreja não vá para frente. E esse tipo de situações, a gente, como crentes, como fiéis em Cristo Jesus, temos que estar atento. Isso, Satanás está aqui, está tentando nos dividir, nos separar, nos afastar de Cristo. Então, ele está ali e ele sabe como fazer isso muito bem. E nós, às vezes, muito ingenuamente, pensamos que as coisas, que todos que estão dentro da igreja são santos e perfeitos. E na verdade não. Na verdade é uma necessidade de talvez de crescimento, de amadurecimento da igreja, para discernir esse tipo de pessoas, né? Se a gente olhar para alguns acontecimentos pós-apóstolos, então até agora a gente falou da igreja apostólica ainda dentro dos apóstolos. É Paulo pregando aos gentios, é Pedro pregando aos gentios e aos judeus também. Então há ali tudo um acontecimento dentro dos apóstolos que a gente pode olhar na Bíblia pelas cartas de Paulo, por Atos, né? Então a gente consegue ver esse tipo de coisa. Mas depois há uns acontecimentos depois dos apóstolos, que aconteceram depois que eles morreram, e a gente não tem isso relatado na Bíblia. E muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu nesse intermediário, por exemplo, entre a morte dos apóstolos e a reforma protestante, né? São quase 1500 anos, né? Então é muitos anos ali que aconteceram, que talvez não é pregado dentro da igreja, ou porque não é um costume que a gente fale sobre isso, sobre esse tempo, mas é um tempo que a gente precisa de conhecer. O que aconteceu para que acontecesse a reforma protestante, né? Então, dentro dessa perspectiva de Paulo falando aos romanos e aos gálatas e tal, nós vemos que houve vários conflitos. E para resolver esses conflitos pós-apostólicos, pós-apóstolos, né, foi constituído umas reuniões, vamos dizer assim, umas reuniões de tempos em tempos para discutir certas doutrinas que estavam meio que mal sendo interpretadas dentro da igreja, né? E essas reuniões foi chamado de concílios. Esses concílios reuniam os líderes eclesiásticos para discutir certas doutrinas que havia dentro da igreja. E uma das doutrinas que talvez fez mais estrago dentro da igreja foi a de um presbítero de Alexandria chamado Ário. Esse presbítero dizia que Jesus não era Deus, que Jesus não era Deus como homem, né? Jesus não era Deus. E foi reconhecido essa doutrina desse presbítero como chamada arianismo. Aí foi necessário que houvesse um concílio para decidir sobre isso. E até, por acaso, o estudo ou a teoria do presbítero Ário
vai de encontro a uma palavra que Pedro também falou sobre isso, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Até podemos ver, no capítulo 2 e no versículo 1. Diz assim: assim como no meio do povo surgirá falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de regenerarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Então, até houve o cumprimento dessa profecia falada de Pedro, né? Então, depois quando Ario começou a discutir sobre isso, houve uma necessidade de a igreja se reunir. Então, o primeiro acontecimento foi o concílio de Niceia. Então, foi a reunião dos principais, na verdade foi cerca de 300 líderes da igreja se reuniram para discutir sobre essa doutrina de Ario, que ele dizia que Jesus não era Deus. Aí, isso aconteceu em Niceia, na cidade de Niceia. Então, por isso que a gente fala que é o concílio de Niceia. A gente vai ver mais à frente outros concílios que houve, né? Até podemos dar uma olhada. Houve o concílio de Constantinopla. O concílio de Niceia foi por causa do arianismo, né, que a gente falou agora. Depois teve o concílio de Constantinopla, depois de Éfeso, depois Calcedônia e depois o concílio de Trento. E os mais novos agora, já virado para a Igreja Católica, é o concílio do Vaticano I e II, né? Já para definir algumas regras assim, tipo contra o protestantismo. Até a gente pode ver que no concílio de Trento, que foi no ano 1545 a 1563, já estava havendo um debate contra o protestantismo. Isso, daí depois, nesse concílio, foi adicionado os livros apócrifos. Não sei se vocês já ouviram falar dos livros apócrifos, que é na Bíblia Católica. Tem mais alguns livros que a gente não tem na nossa Bíblia Protestante. Então, esses livros foi adicionado nesta época, em 1545. Para quê? Para validar a oração para os santos, para validar a oração pelos mortos, para validar coisas que a Igreja Católica diziam que era e que os protestantes diziam que não era. Então, para validar isso, vamos pôr aqui mais uns livros na Bíblia, que daí ele vai, não, está na Bíblia agora está na Bíblia porque esses livros estão aqui, né? Então, houve essa necessidade aí. Aí, voltando lá a falar sobre a divindade de Cristo, a gente fala assim que parece um pouco meio absurdo falar que Ario falava que Jesus Cristo não era Deus, né? Que Jesus não era Deus. Mas se a gente olhar bem para os acontecimentos que está acontecendo aqui na nossa igreja, e eu quero só trazer um exemplo não para criticar, mas para demonstrar que como essa sutileza às vezes acontece dentro da nossa igreja e às vezes a gente não percebe. Naquela época, talvez por ser escrito, por ser pregações escritas, a gente podia talvez teologizar mais e perguntar, olha, por que você escreveu? Por que você pregou isso? Por que você pregou aquilo, né? Mas dentro da nossa igreja, a gente pode olhar um exemplo, que é esse texto de João 14:6. O texto diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um texto simples, que não tem muito o que discutir teologicamente, mas eu já vi muitas vezes, dentro da nossa igreja aqui, e eu não estou aqui há muito tempo, muitas vezes citarem esse texto, dizendo, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Veja que é uma diferença. Ninguém vem ao Pai, e ninguém vai ao Pai. Quando eu falo ninguém vem ao Pai, Jesus falando, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Significa que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora, quando eu digo, ninguém vai ao Pai, senão por mim,
eu estou dizendo assim, eu estou me descartando, Jesus, estou me descartando e dizendo, o caminho é por ali. Eu não sou Deus. Então, dentro da nossa igreja, às vezes essas sutilezas acontecem e às vezes a gente não pega esses pequenas palavras, né? Essas pequenas instituições. Então, hoje mesmo, ainda hoje, isso ainda está tentando entrar na nossa igreja. Ainda está tentando demonstrar que Cristo não é Deus. Então, sim. Pode falar. Sim. 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 Não, quando a gente está falando da divindade, quando a gente está falando da divindade de Deus, temos o Deus Trino. Entendemos que a Trindade, que Deus é um só em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É aquele básico da escola dominical, né? Então, da Trindade, somos 3 em 1. Quando Jesus, que é Deus, faz parte da Trindade, está dizendo assim, ninguém vem ao Pai, ele está dizendo assim, que eu e o Pai somos um. Então nós estamos unidos numa só coisa, num só propósito, eu e o Pai somos um. Eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Agora, quando nós falamos, pegamos esse texto de exemplo e dizemos assim, ninguém vai ao Pai, significa assim, que eu estou me afastando da divindade de Deus, e Deus está ali e Jesus está aqui. Então há uma diferenciação, a gente está fazendo uma separação de Deus, está separando Jesus não é mais divino, Jesus, não, eu não estou dizendo, sim, não, mas a questão é a questão aqui que a gente está dizendo é da tradução dessa palavra, porque no português parece que não fica muito bem aquela questão de tipo assim, ninguém vai, né? Ali ficava melhor, se eu estivesse falando, ficava melhor no português, ninguém vai ao Pai, né? Porque é uma distinção de pessoas diferentes dentro da frase, né? Mas só que quando a gente está falando de Deus, da divindade de Deus, a gente está falando de Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando Jesus Cristo está dizendo que Ele é Deus, que Ele também faz parte da divindade. Então quando Ele fala assim, ninguém vem ao Pai, Ele está trazendo sobre si a responsabilidade de ser Deus. Então por isso que essa frase é muito importante quando a gente vai discutir, por exemplo, com pessoas que não creem que Jesus Cristo é Deus. Então, quando a gente usa esse texto é muito importante, porque vai dizer que Jesus Cristo, Ele está mesmo dizendo que Ele é Deus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu queria só uma observação, talvez seja importante lembrar, que o que o irmão Vitor está tentando dizer, não sei se entendi, tá, sim, irmão? Que é mais do que uma conjugação de verbo, eu vou, tu vais, ele vai. Correto. Ali Jesus falando literalmente que ele é o caminho. Uhum. Ele se declara o caminho. Sim. E como caminho, ele é mais do que um intercessor. Sim. Ele é o caminho. Junto com Deus, Jesus é o caminho, a direção e a chegada. Sim. Ele é o início, o meio e o fim. E sem isso, né, não há propósito na fala, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa é sou eu dizer assim, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Repetir literalmente a fala de Jesus. Sim. É uma coisa. Agora, quando eu estou conversando com alguém, eu falo assim, mas Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aí quando a gente fala isso, a gente tem que tomar esse cuidado
para que quem nos ouve não interprete isso como se Jesus fosse apenas um intercessor, Sim. fosse apenas uma ponte nos muitos caminhos que levam a Sim, sim, Deus, sim, né? sim. Talvez seja isso. Sim, e é isso mesmo, e até acrescento mais, porque ele ainda está dizendo que ele é Deus. Nesta frase aí, dentro dessa frase, ele está acrescentando que ele é Deus. Ele não é somente o caminho, mas ele é Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Tem um outro texto que ele afirma categoricamente em relação ao salvo. Meu pai trabalha até agora, eu e meu pai somos um, por isso eu trabalho também. Ele acaba de confirmar que ele é o Senhor. Sim, sim. Não, e daí, esse exemplo eu trouxe mais para a gente ver que essas pequenas sutilezas estão acontecendo dentro da nossa igreja. Porque esse texto já foi lido aqui, o texto já foi lido dizendo ninguém vai ao Pai. Então, por isso é que essas pequenas sutilezas que a gente tem que notar, que às vezes acontece dentro da igreja e que às vezes a gente não tem essa percepção, né? Então, quando há esse diálogo aí, o Espírito Santo ele já entrou com ação, né? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, ou vinde a mim todos vós que estáis cansados ou sobrecarregados. Sim. Aí o Espírito Santo já está também junto. Sim. Sim, já, porque quando a gente fala, a gente tem essa perspectiva de que Deus é trino, né? É um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando está falando da parte da trindade, a gente está falando do Espírito Santo. Porque nessa perspectiva aí dessa fala de Jesus, ele está olhando para uma face da trindade, que é o Pai e o Filho, né? Ele não está excluindo, né, o Espírito Santo da trindade, mas em outras falas a gente vai ver que o Espírito Santo também está vinculado com o Filho, ou às vezes a gente está olhando de diferentes maneiras para a parte da trindade, né? Então é essa a perspectiva da trindade, não é excluir que o Espírito Santo está excluído dessa parte, mas é a visão como a gente está tendo dessa parte da Trindade, né? Como depois a gente pode ter uma visão de Deus e o Espírito Santo em relação ao Filho, por exemplo, né? É uma perspectiva em relação à Trindade que está acontecendo. Mas ficou claro, né? Essa parte era só mais pelo entendimento de que essas pequenas coisinhas vão semeando no meio da igreja e é necessário a gente estar atento para que essas pequenas coisas não se transformem em coisas muito grandes. Então, por isso é que foi discutido nesses concílios, por isso é que foi discutido esse tipo de coisa dentro desses concílios, para que a igreja não se encaminhasse por caminhos que não deveriam, né? Que era Jesus Cristo não é Deus, Jesus Cristo, ou porque Jesus Cristo não tem duas naturezas, né? Então, Jesus Cristo ou é homem ou é Deus, ele não pode ter as duas. Então houve uma necessidade de discutir esses assuntos. Às vezes pode ser um pouco meio chato, mas há uma necessidade, porque isso embaseia a doutrina cristã, né, dentro da igreja. Então, por isso que houve esses concílios aí no início do primeiro milênio, né? Aí, com o tempo passando, a gente vai ver que a igreja e o Estado estão se unindo cada vez mais. Então, o cristianismo passou de ser um povo perseguido para perseguir, né? Então a gente passou de ser perseguido para unir ao Estado e agora o cristianismo, a igreja cristã católica, vai perseguir, né? Então, e daí com essa perseguição ela tem o apoio do Estado. E cada vez que a gente vai vendo as coisas andando nessa perspectiva, a gente vai ver que em comum entre o Estado e a igreja nesta época, havia uma coisa muito importante. Duas coisas, o poder e o dinheiro. Então, havia essas duas centralidades comuns entre a igreja e o Estado. Então, vai se cumprir até uma fala que Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé,
e a si mesmos se atormentaram com muitas coisas. Então, se a gente quer entender esse caminho aí da igreja, essa evolução, a gente tem que fazer uma de detetive e seguir o dinheiro. Flow the money, né? Então siga o dinheiro, siga o rastro do dinheiro, que você vai achar o culpado desses acontecimentos que está acontecendo, né? Dessas coisas que estão acontecendo. Então a igreja chegou a um certo ponto tão grande, tão deturpada dentro dessas coisas, que houve um grande cismo, que a gente chama-se o grande cismo, né? Que aconteceu por volta do ano 1054. Foi o cismo entre a igreja católica ortodoxa, católica ortodoxa romana e a igreja anglicana. Então, esse cismo ainda hoje é verdadeiro, ainda hoje acontece, né? Então, essa igreja, os anglicanos estão ali mais virados para a Rússia, países, antiga União URSS, né? Então, esses são ali divisões que houve neste ano, 1054. Mas houve essa distinção por causa de alguns acontecimentos. A primeira questão é que o Papa, do lado católico, centralizava o poder todo nele. Então, ele era o poder. Na igreja anglicana, eles já se reuniam como igreja. Então, havia uma certa reunião de presbíteros, assim, que reunia as igrejas, tanto os patriarcas de Constantinopla, de Alexandria e de Antioquia. Então, eles já faziam uma divisão do poder. Então, houve essa separação. Mas só que o mais importante, talvez, nessa separação entre a igreja católica e a ortodoxa, foi o fato de ter um crescente ali no Império Bizantino. Então a gente tinha um confronto de dois impérios ali, né? O Império Bizantino e o Império Sacro, o Império Romano Germânico, que houve essa divisão no mundo. Então, até a própria igreja se dividiu aí. Então, até hoje existe então a igreja ortodoxa e até hoje então existe a igreja católica apostólica. Então, nós vamos seguir num caminho da igreja apostólica romana, né? Até o ano 1500. No ano 1500, houve aí, então a gente está falando desse ano aí, 1054, ano 1054. Então, passado 500 anos dessa separação entre a igreja católica e a igreja ortodoxa, a gente chega no tempo da Reforma Protestante. O que aconteceu para que então a gente sai da igreja. Nós continuamos pelo lado da Igreja Católica Apostólica Romana e seguimos então e deixamos de lado a Igreja Ortodoxa, né? Aí houve uma grande necessidade de mudança dentro da igreja, novamente, né? Uma grande necessidade dentro da Igreja Romana de uma nova mudança, uma nova reforma. Mas por que isso acontecia? Porque a igreja estava se vinculando muito ao dinheiro, ao poder, a ganância. A gente vai ver que o governo e a igreja se uniram a tal ponto que a igreja católica já decidia quem ia ser rei, já decidia de quem pertencia aquele reinado, né? Então, se você não podia ter uma eleição se a igreja católica não permitisse, né? Não, daqui para frente você vai ser rei. Repare que chegou a tal ponto que a igreja católica dividiu o mundo em dois. A gente é nessa época que está acontecendo aí a descoberta da América, né? Então, a igreja católica intermediou o Tratado das Tordesilhas, que aconteceu em 1494, dividindo o mundo em dois. Metade para a Espanha e metade para Portugal, né? Então, a Igreja Católica, o poder que ela chegou a ter de dividir o mundo em dois. Então, essa vontade, essa ganância do poder cresceu tanto, que havia uma necessidade de uma reforma nisso tudo. Havia uma necessidade de que ela fosse transformada. Mas não só os poderosos estavam tristes com os acontecimentos da igreja, mas também os fiéis estavam tristes. Por quê? Porque você não podia, por exemplo, ler a Bíblia. Porque a Bíblia
ela só podia ser interpretada pelo sacerdote. Quem tinha o poder de interpretar a Bíblia era o sacerdote. O povo normal não podia. Repare que também naquela época, as missas que aconteciam dentro das igrejas, era tudo em latim. Latim quem entendia de latim era só a alta sociedade. Os povos, os pobres e tal, não entendiam nada que estava sendo dito. Então eles simplesmente aceitavam, porque eles não entendiam o que estava sendo dito, não tinham condições de ler a Bíblia para interpretá-la, e muito menos eles não tinham estudo para isso, né? Então, há até dentro da própria população a necessidade dessa reforma. Mas antes de chegarmos a Martim Lutero, houve algumas pessoas que tentaram essa reforma. Um dos exemplos são os pré-reformadores. O Pedro Valdo, o John Euclides, o John Hughes e o Savonarola. Essa sempre enrola a minha língua. E o Erasmo de Roterdã. Então, esses são algumas pessoas que tentaram reformar a igreja. Tentaram reformar, tentaram dizer assim, não está certo, essas coisas aí, precisa ter uma mudança, precisa haver algumas mudanças nesse tipo de atitude. A gente pode até ver uma história bem interessante que aconteceu, alguns dizem que aconteceu com o Domingo de Gusmão e outro diz que aconteceram com Tomás de Aquino. Mas a história era o seguinte, quando um deles chegaram lá no Vaticano para fazer uma visita ao Vaticano, o Papa Inocêncio IV foi mostrar todas as riquezas do Vaticano para eles, né? Toda a riqueza, olha, agora a gente tem aqui esse aqui tudo de ouro, olha, a gente tem isso aqui tudo de ouro e tal. E daí o Papa, lembrando daquela frase que Pedro diz, né? Eu não tenho ouro nem prata, né? Mas levanta-te e anda. O Papa disse assim, agora a igreja não pode mais dizer, eu não tenho ouro nem prata, porque eu tenho ouro e prata. Aí o Gusmão ou Tomás de Aquino diz assim, mas agora você também não pode mais dizer, levanta-te e anda, né? Porque agora você também não tem mais esse poder de curar, de transformar vidas, né? Então chegou a esse ponto tremendo, e daí a igreja estava se encaminhando para acontecimentos que... Por que esses pré-reformadores não conseguiram fazer o que Lutero conseguiu fazer? Então a gente tem a figura central da reforma no Lutero, mas aqueles pré-reformadores também lutaram, como Lutero lutou, para que a igreja fosse reformada, para a igreja fosse mudada. Mas o que aconteceu que, diferente, que Lutero conseguiu essa proeza, né, de fazer com que a igreja católica se mexesse de alguma maneira, né? Havia 3 coisas aí que a gente precisa ter muita atenção. Acontecimentos, parece que Deus gosta de reunir todos os... Já viu o furacão perfeito, aquela tempestade perfeita, onde tem vários acontecimentos, tudo acontece para um determinado fim, né? Aí foi o que aconteceu com Martim Lutero. Houve 3, eu vou citar 3 exemplos aqui, mas houve muito mais. Mas o primeiro exemplo foi quando os príncipes eleitores, que são as pessoas que decidiam quem era rei, ou que votavam quem era rei, estavam muito descontentes com o que a igreja católica fazia. Por quê? Isso aí já vem por trás, novamente, o dinheiro. Porque eles estavam pagando muito imposto. Eles pagavam imposto tanto para a igreja católica, como para o Estado. Então, toda hora os mais ricos já estavam cansados, porque a igreja católica estava sempre querendo mais. Aí, como a igreja católica queria mais poder, dinheiro, o governo também queria poder, dinheiro. E essas pessoas que tinham muito dinheiro não estavam mais gostando desse assunto, né? Vocês estão metendo a mão no meu bolso por quê? Né? Então, houve aí uma necessidade da elite da mudança da igreja. Então, da própria elite de quem mandava, de quem tinha o dinheiro, de haver essa mudança. A segunda coisa, que é uma coisa muito interessante, foi a criação ou a invenção da impressora, que a gente parece que é um fato que não tem ligação, ou que não tem muito a ver com aquilo. Mas vocês vão entender que tem.
foi inventado nesse mesmo período, inventaram a impressora, né, que é a impressora de Gutenberg. Não sei se você já ouviu falar nela, foi a primeira impressora a ser inventada. Então, ela teve um papel fundamental na distribuição dos escritos de Lutero. Então, o primeiro livro a ser impresso por ela foi a Bíblia. Então, depois da criação dessa impressora, houve um aumento da distribuição de escritos, escritos até na língua do próprio povo, sobre a reforma, sobre teologia, sobre sobre a interpretação da Bíblia, sobre a Bíblia. Então, houve assim uma revolução, né, dentro dessa nova era, foi que os escritos de Lutero agora podia ser espalhado por toda a Alemanha ou por todo o mundo. Então, qualquer um podia entender o que a teologia estava sendo dita. Uma terceira coisa que a gente precisa entender também foi quando a Igreja Católica decidiu construir a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro foi uma das coisas que a Igreja Católica gastou mais dinheiro. Então, ele necessitava de construir uma coisa gigantesca, né, uma coisa grande, porque a igreja é grande, porque Deus é grande, porque a gente está aqui para mostrar o céu, então a gente precisa construir uma coisa enorme, gigante. E para construir isso precisa de dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, houve uma necessidade de angariar mais dinheiro. Então, o que aconteceu? Começaram a vender as indulgências. Não sei se você já ouviu falar dessas indulgências. Então, você podia vender qualquer coisa. A igreja começou a vender qualquer coisa. Podia vender o dedo de Tiago, um pedaço de cabelo de Jesus, um pedaço da cruz de Jesus. Podia vender o leite, houve até o leite que saiu dos seios de Maria, dentro de um frasquinho. Chegou a alguns santos a ter 20 dedos numa mão, porque eles vendiam tantos dedos que já tinha dedos a mais, né? Então, todo esse processo, daí houve também uma coisa muito importante, era que vendia um pedacinho do céu. Não tem muita diferença do hoje. Se você reparar, ainda tem pessoas vendendo um pedacinho no céu. E naquela época também vendiam. Olha, se você me comprar aqui tal coisa, por tanto dinheiro, você vai ter um pedaço no céu. Ou você podia tirar alguém do purgatório. O purgatório era o lugar, quando você morria, ia para lá. Você não estava no céu, porque você ainda tinha pecado, você precisava tirar alguns pecados para depois você ir para o céu. Aí você podia tirar alguém lá do purgatório e mandar ela para o céu. Bastava pagar um pouco de dinheiro à igreja. Então, começaram essa arrecadação de dinheiro de tal maneira para construir uma basílica, por exemplo. Era a necessidade de dinheiro. Então, começaram as revoltas dentro da igreja. Aí, Martim Lutero vai fazer algumas críticas em relação a isso. As indulgências, a cobrança do dinheiro, qual é a base teológica que a igreja está usando para ter essa cobrança desse dinheiro, para vender essas indulgências. Então ele começou a fazer vários questionamentos. Claro que não foi de agrado das lideranças da Igreja Católica, né? Mas, e daí houve várias perseguições. Quando Martim Lutero teve cinco pontos básicos na sua reforma, que foi a gente voltar às Escrituras, voltar a ler o Evangelho, voltar às Escrituras. É só Deus que nos leva para perto dele. Então, não é a Igreja Católica, não é o sacerdote, não é as indulgências que vai nos levar para perto dele. A fé em Deus é que nos sustenta em tudo. Não é preciso mais nada, a gente ter fé em Deus, isso vai nos sustentar. Cristo é que traz a salvação, Ele é que perdoa, Ele que nos abençoa, e tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, esses 5 pontos fundamentais foram que Martim Lutero lutou para que a igreja fosse transformada, ou pelo menos aceitasse isso, né? Aí, houve várias... Claro que Martim Lutero não ficou muito
as pessoas que foram atingidas com isso não ficaram muito contentes. Então começaram várias perseguições. E a principal perseguição era contra Martim Lutero. E Martim Lutero ficou nesse castelo aí, o castelo era de Frederick III, príncipe da Saxônia, que protegeu Martim Lutero durante essa época para que não matassem ele, literalmente, né? Para que não matassem ele. E ele ficou nesse castelo aí. Até uma curiosidade, esse Frederick III aí não era muito cristão não, né? Mas ele estava mais interessado que a igreja acabasse, porque ele queria também saber da parte dele do dinheiro. Mas também ajudou o Martim Lutero nesse processo. Então a gente vê vários acontecimentos que aconteceram com a igreja durante todos esses séculos. Desde dos apóstolos, as dificuldades que eles tiveram com pessoas, com falsos irmãos, falsos pregadores, e até depois os pós-apóstolos, né? Os pais da igreja. Esses também passaram por várias dificuldades, porque também teve várias doutrinas que tiravam a divindade de Deus e tal. Então, todo esse processo levaram até a reforma da igreja protestante, onde a gente está em 1500. Aí houve essa separação entre a igreja católica e não vai dar para continuar mais falando, mas houve essa separação da igreja católica e da igreja reformada, e a gente segue pelo caminho da reforma, onde a gente tem a mentalidade de que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é quem nos salva, que a Bíblia está na base da nossa fé, que a fé em Cristo é que nos sustenta. Então todo esse processo, todas essas lutas que passaram, então a gente citou aqui alguns, mas houve milhares de pessoas que perderam a vida, que lutaram para que a palavra, que a Bíblia hoje tivesse nas nossas mãos e nós possamos desfrutar dela, na nossa língua, com várias traduções, várias coisas. Então, tudo isso por trás da Bíblia, hoje, que você pega na sua mão, tem muitas pessoas que lutaram, perderam as suas vidas, deram o seu sangue para que isso acontecesse hoje, para que nós tenhamos as Bíblias nas nossas mãos. Então, é muito importante darmos valor a isso. Ler, o valor que você pode fazer para eles é ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Muitos não puderam, e muitos hoje ainda não podem, mas só que nós temos esse privilégio de ler a palavra de Deus, de desfrutar desse privilégio, de entender, de ter pessoas falando sobre isso, de a gente poder ir no YouTube ou em qualquer lugar e ver pessoas discutindo sobre teologia, sobre a Bíblia, o que naquela época não podia. E que não tinha, os pobres ou as pessoas que não eram letrados, não tinham escolaridade, não tinha essa possibilidade. A gente vai ver que depois da reforma protestante, houve muitas mudanças, até mesmo no ensino, que hoje a gente comemora o ensino do professor, né? Quem construiu, quem deu as primeiras universidades foram os protestantes. Então, tudo isso com o protestantismo estava empenhado para que as pessoas aprendessem a ler, aprendessem a estudar, aprendessem a interpretar, aprendessem essas coisas. E hoje a gente tem o privilégio de ter tudo isso nas nossas mãos. E o melhor que a gente pode fazer é ler, discutir como a gente discute hoje, conversar, falar, olha, eu não entendo isso. Podemos conversar sobre isso? Isso é uma coisa imaginável naquela época, não podia acontecer. E hoje a gente tem essa grande bênção de poder discutir e falar sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a Bíblia, sobre a história da igreja, sobre acontecimentos do passado que nos traz hoje até esse ponto onde nós estamos. Então, aproveitem isso, aproveitem, leiam a Bíblia. Leia aquilo que tem em tuas mãos, que isso vai te enriquecer muito na sua vida espiritual, como também no cotidiano.